A gente vai começando, então, mais um painel desta tarde. Mas antes, vamos aproveitar para lembrar que estamos ao vivo também no site A Gazeta e também no Facebook de A Gazeta. Uma boa tarde, então, para você que está aí nos acompanhando pela internet também, né? Obrigada também pela participação, né, Mário Bonella? Exatamente. Boa tarde para quem nos acompanha aí pela internet, pelas redes digitais. A gente inicia agora mais um painel. Aprendemos muito sobre cafés especiais, produção. E agora vou falar um pouquinho de mercado, não só de café especial, mercado do café em geral. É, o panorama global do café, preços, tendências e cenários para o Conilon versus Vietnã. Para dividir essa discussão aqui, nós vamos convidar a nossa colega, especialista no assunto, apresentadora do Jornal do Campo, que já esteve hoje de manhã aqui com vocês, Cláudia Gregório. Por favor, Cláudia. Convido também para vir ao palco o presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, Márcio Cândido Ferreira. Preços, tendências, cenários para o Conilon versus Vietnã. Cláudia e Márcio, por favor. Eu vou ficar em pé. Melhor, fique mais à vontade. O Márcio vai fazer uma explanação para a gente. O Márcio Cândido Ferreira, que é o presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, no café há mais de 40 anos, é hoje diretor comercial de um dos maiores grupos empresariais do Brasil em negócios de café. No Centro de Comércio de Café de Vitória integrou várias diretorias, chegando atualmente à presidência do Conselho e da diretoria executiva. É também membro do Conselho Deliberativo do Secafé, órgão de classe nacional que representa os exportadores de café brasileiros. Márcio, boa tarde, mais uma vez. Obrigado pela sua presença. E Cláudia, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Obrigado pelo convite. Em nome do Centro de Comércio Café e do Conselho de Exportadores de Café do Brasil, nós parabenizamos a vocês, Rede Gazeta, por esse evento, cujos frutos, com certeza, vão trazer muitos benefícios para o agro e para a cafeicultura. Compartilhar a informação é sempre importante. Legal. Então, vamos começar um panorama, né, do café no mundo. Sim, vamos lá. Eu vou procurar fazer uma apresentação rápida, mas bastante didática, e vocês fiquem à vontade para fazerem as perguntas. Bom, panorama global do café, preços, tendências e cenários para o Conilon versus Vietnã. Preço. Atentem para o que eu vou falar aqui para vocês. É tempo do Brasil e do Espírito Santo se posicionarem para manter o protagonismo, não somente como maior produtor e exportador. Precisamos ser mais eficazes, usando com mais inteligência as ferramentas oferecidas pelo mercado internacional, a fim de preservar e ampliar os interesses de todos os elos da nossa cafeicultura, isto é, a produção, a comercialização, a indústria de solúvel e torrado moído, sempre com foco no consumidor final, de forma a ampliar a nossa presença no cenário mundial com efetivo crescimento de market share. Nos últimos 2 anos, o preço do Conilon teve uma valorização significativa, derivado dos seguintes fatores. O primeiro deles foi a queda acentuadíssima na produção de café arábica, afetado por uma longa estiagem e também pela geada ocorrida no ano passado, que atingiu significativamente as áreas do sul de Minas, Cerrado e Mogiana. Qual foi o resultado disso? Nós tivemos, além disso, ganho expressivo de qualidade do fruto de investimento em tecnologia e ciência, como foi colocado aqui, crescimento com foco em sustentabilidade econômica, social e ambiental, que é a demanda contínua no mercado internacional, e aumento substancial de custos, apesar dos ganhos significativos com produtividade, principalmente no Conilon,
inclusive com a questão da Rússia e Ucrânia nos insumos e fertilizantes, e, obviamente, aumento de encargos e mão de obra, principalmente na colheita, que, inclusive, tem atrasado a atual por falta de mão de obra. Onde nós vamos chegar aqui? Nós tivemos, durante esse período, a produção em milhões de sacas. Se vocês observarem como fonte Conab, nós tivemos uma produção 2022 estimada em 35 milhões, essa que vai ser colhida, e 17 milhões no Conilon. Esse é o número da Conab. Eu gosto sempre de ser muito transparente. No negócio, você tem que ser transparente. O mercado não trabalha com o número da Conab. O mercado trabalha com o número efetivo que contempla produção, consumo interno, consumo internacional e desaparecimento. O número, portanto, que o mercado utiliza hoje é Conilon, Brasil, 22 milhões de sacas, 22 a 23 milhões de sacas, e Arábica, 42 milhões de sacas. Não por coincidência, ontem, o USDA, que é o órgão americano, estimou a safra brasileira, que vai ser colhida exatamente nesses números, 22, 23 em Conilon e 41,5 em Arábica. Entretanto, seja o número da Conab ou seja o número do mercado, o fato é que, depois da safra recorde de 2020, nós tivemos, em 2021, como vocês podem ver, queda substancial na produção. No Arábica, nós saímos quase da ordem de 50 milhões de sacas, número da Conab, para 31 milhões de sacas, e esse ano, com a recuperação, segundo a Conab, 35, e segundo o mercado, 41 milhões de sacas. Preço. Essa situação foi bastante benéfica para o produtor de Conilon, no mercado, principalmente do Estado do Espírito Santo e demais estados produtores, ocasionando a seguinte pergunta: houve um incremento de Conilon no blend na indústria nacional. Isto é definitivo ou isto é passageiro? Atentem, isso é definitivo ou passageiro? Produtores, isso é definitivo ou passageiro? Até 2 anos atrás, antes do advento da estiagem dos acidentes climáticos, o Conilon estava na ordem de 45% a 50% no blend dos cafés consumidos na indústria nacional. O consumo nacional, segundo a fonte ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café Torrado e Moído, no Brasil é de 21 milhões de sacas. Portanto, você tinha 21 milhões de sacas, dos quais 50% eram Conilon, 10 milhões e meio de sacas consumidos até o ano de 2019. No ano de 2020 e 2021, com o acidente climático, esse percentual de Conilon nos blends subiu de 50% para 75% e chega, em determinados casos, até 80%. Hoje, nós consideramos 75%, estamos dizendo que o consumo de Conilon no mercado nacional aumentou 5 milhões de sacas em 2 anos. 5 milhões de sacas em 2 anos. Então, nós saímos de 10 milhões e meio para 15 milhões 750 mil sacas de Conilon consumidas no mercado interno, indústria nacional. Preços comparativos. Eu não sei quem aqui está presente que viveu, praticamente todos vocês, os preços praticados pelo Conilon na época da pior estiagem da história. A pior estiagem da história. Bom, no ano de 2019, nós vamos chegar lá depois para vocês compararem. No ano de 2019, nós saímos da Bolsa de Nova York, antes dos acidentes climáticos, de 1,03 por libra, centavo de dólar, para 230 por libra. Hoje o mercado fechou na ordem de 233. Nós estamos dizendo que o mercado aumentou, a Bolsa de Nova York, 123%. Aliado a isso, a Bolsa de Londres, Nova York cobre o Arábica e a Bolsa de Londres cobre o Conilon. O Conilon saiu há 2 anos atrás, de $1.290 por tonelada para $2.100 por tonelada. Aumento efetivo de 63%. Desculpa, isso não é o Conilon, isso é a Bolsa de Londres. A Bolsa de Londres, cotação robusta. O dólar saiu de 4 para 4,90, aumento de 22%.
Agora, vejam bem o que aconteceu com o preço do Conilon. O Conilon, em 2019, valia R$ 280 e hoje está cotado na faixa de R$ 685, com um aumento de 145%. Esse preço chegou no ano passado a R$ 850. A bica do Conilon, portanto, já em dólar, saiu em 2019 de $70, bica corrida, retirar no interior, para $140, ou seja, um aumento de 100%. Estamos dizendo que a Bolsa de Londres subiu 63% em dólar e o Conilon capixaba brasileiro subiu 100% base de mercado hoje. Ou seja, nós estamos dizendo o seguinte, essa alta veio para ficar? A alta dos preços do Conilon tornaram o Brasil totalmente incompetitivo contra o seu maior concorrente. Saímos de patamar de ligeiro desconto contra a Bolsa de Londres para prêmios de até $800 por tonelada. Ou seja, a Bolsa subiu, vocês lembram, eu passei ali atrás, a Bolsa subiu 63% e o Conilon subiu 100%, muito mais do que a Bolsa. Então, o Conilon chegou a patamar de $800 e mesmo com o recuo de R$ 850 para R$ 700, ainda hoje, nós estamos falando que o Conilon brasileiro está $600 por tonelada ou $36 por saca acima do maior concorrente que produz 30 milhões de sacas de robusta, que é o Vietnã. Ali eu montei para vocês uma conta rapidinha, que é a conta que o exportador vai fazer. Compra uma bica corrida R$ 700, tem uma charge de custo de R$ 50, a taxa do dólar é R$ 4,90. Bom, então você vai ter um custo de $153 por saca, que equivale a $2.550 por tonelada, versus Bolsa 2,100. Ou seja, o Conilon está $450 acima da Bolsa de Londres, enquanto o Vietnã está $150 abaixo da Bolsa de Londres. Portanto, diferença de $600 ou $36 por saca entre Conilon brasileiro e robusta Vietnã. Quais são as tendências em função de tudo que nós estamos falando aqui? Fiquem atentos, produtores, porque o importante é olhar para frente. E quando você se posiciona e sabe qual a decisão que você tem que tomar, você minimiza prejuízos e, muitas das vezes, garante o seu resultado, o lucro. Curtíssimo prazo, estabilidade sem expectativa de variações significativas após as recentes quedas. Nós saímos de 850 para R$680. O mercado deve se estabilizar nessa faixa de preço com alguma variação pequena para cima ou para baixo. Curto e médio prazo, possivelmente alguma volatilidade, principalmente se houver algum risco de geada. Nós estamos entrando no inverno, nas regiões de Arábica, nós já temos um problema sério ocasionado com a geada do ano passado, estiagem no ano anterior. Qualquer acidente climático certamente vai jogar esse mercado mais para cima, principalmente em Nova York, e vai levar a reboque a cotação da Bolsa de Londres. Mas isso é você contar que, mais uma vez, o raio vai cair no seu vizinho, mas não vai cair na sua propriedade. Ou seja, o Arábica nos outros estados seria prejudicado e o Conilon no Espírito Santo seria beneficiado. Então, nós temos que viver de uma realidade. Mais importante, longo prazo. A permanecerem as condições climáticas favoráveis, como estamos vendo até agora, para a próxima safra 23-24, existe uma forte tendência de queda fruto da recuperação da produção nas regiões de sul de Minas, Cerrado e Mogiana, com impacto direto nas bolsas internacionais. Assim como o acidente climático levou Nova York de 103 para 230, a reversão do quadro com uma produção bem maior, sem acidente climático, naturalmente vai trazer Nova York para outros patamares e, consequentemente, também a Bolsa de Londres. Iniciando-se por Nova York e com reflexo em Londres. Como resultado, teremos uma provável redução no Conilon nos blends da indústria nacional, fazendo com que os preços do Conilon possam se aproximar dos patamares históricos, alinhando-se com o maior concorrente, que é o Vietnã. Nós saímos de um blend de 50% Conilon para 75% Conilon.
Hoje, um Conilon para a indústria está custando na ordem de R$ 730. O café arábica, que vai no mesmo blend, custa R$ 1.220, diferença de R$ 500. Nós sabemos da condição econômica de todos os consumidores. Nós aqui, todos nós, sem exceção, quando vamos num supermercado e vemos o preço que está o café e o preço que estava há 1 ano, 2 anos atrás, sabemos do impacto enorme que isso causa no nosso orçamento. Então, você há de convir que a indústria não vai ficar comprando arábica a 220 se ela tem acesso a Conilon a 730, ainda que Conilon seja caríssimo em relação a Vietnã. Por isso, ela coloca bastante Conilon no blend, numa forma de permanecer ativa perante suas outras marcas concorrentes, manter o seu mercado e minimizar os seus prejuízos. Aqui um exercício do desaparecimento do Conilon no mercado interno. Às vezes você fala para o produtor que a safra é 22 milhões de sacas, e o produtor se apega à safra da Conab, 15 milhões de sacas. Existem 2 tipos de mentira. Vou falar 2. Um é a mentira por si própria e a outra são estatísticas, são estimativas. O que é a verdade? A verdade é o que realmente foi consumido no país, o que foi exportado e o que sobrou. Essa é a verdade. O resto são exercícios importantes, mas são estimativas, não são verdades de fato. Verdade é que o Brasil consome 21 milhões de sacas, existe uma perspectiva de produção de 22 a 23 milhões, e quando nós olhamos a se manter 75% de blend de Conilon, nós teríamos 15 milhões de sacas de Conilon no mercado interno, o que faz com que você teria também exportação de 3 milhões e meio de sacas de café solúvel, que praticamente é 100% robusta, 100% Conilon, e esse 3 milhões e meio, ele seria 4, não fosse o advento do nosso amigo, entre aspas, amigo, né? Putin, que foi invadir a Ucrânia, ocasionando um colapso total em relações econômicas e inflacionárias no mundo inteiro. Então, a exportação de solúvel caiu da ordem de 4 milhões para 3 milhões de sacas, 3 milhões e meio de sacas, é a estimativa da ABIX. E a exportação de Conilon in natura, vejam bem, 1 milhão e meio de sacas, talvez menos. Esse número tende a se aproximar do volume que foi exportado na época da maior estiagem no Espírito Santo. Por quê? Se nós temos café, não temos a seca e o Conilon não consegue ir embora. Você acha que alguém vai comprar Conilon a $600 por tonelada acima do Vietnã? Se os dois têm a mesma aplicação, não vai comprar. Projeção de desaparecimento para o ano safra, então, você tem 15 milhões e meio, 15 milhões de sacas no consumo interno, torrado e moído, 3,5 no solúvel e 1,5 de exportação de Conilon, 20 milhões de sacas de desaparecimento. Veja bem que 20 milhões de sacas, se você tem uma produção de 22 a 23, você terá no final da safra, possivelmente, um excedente de 2 a 3 milhões de sacas, sendo que esse excedente deve ser adicionado do café que virou a safra, a que terminou, mas a que está sendo colhida. Nós estamos falando que pode ter 1 a 2 milhões de sacas de safra remanescente, poderemos chegar, anotem e depois me cobrem, poderemos chegar a 5 milhões de sacas de excedente no final dessa safra que começou a ser colhida, ou seja, em maio do ano que vem. Márcio, queria só fazer um adendo aqui. Eu tenho conversado com alguns produtores e eles, agora estamos no início da colheita do café Conilon. E muitos agora, devido também ao aumento dos insumos, né, tendem a vender parte agora só no início, para poder cobrir os custos e segurar um pouco o estoque, se puder, ou em cooperativas, ou mesmo para poder esperar ainda o preço subir um pouco. Diante do que você está falando, ou do que você está expondo, temos que ter cautela, quer dizer, eles têm que ter cautela. Não seria o indicado? A ideia de você vender gradativamente, procurando as melhores janelas, sempre é a mais importante. Então, no momento de colheita, o produtor, quando vai vender café com preço até mais baixo, nessa queda última de R$100, R$130, se dá porque ele realmente precisa pagar as despesas, tem que acelerar um pouco a venda. Se ele tem, daqui a pouco, uma perspectiva de geada, de frio, de inverno, convém ele realmente segurar e ir dosando.
À medida em que ele vê que as condições climáticas foram favoráveis, não tem geada, não tem nada, é aconselhável que ele, a partir de setembro deste ano, comece a acelerar um pouco o ritmo das vendas do seu café. Por quê? Se você não tiver um ganho substancial da taxa do dólar, e, normalmente, a alta do dólar impacta em preços, quedas nas bolsas internacionais. Então, se você tiver a alta e a bolsa não cair, é como o meu patrão diz, seria você ser feliz e ter sorte ao mesmo tempo. Normalmente, você é feliz ou tem sorte. Então, se a bolsa subir e o dólar subir, parabéns, porque o que fez o Conilon subir muito mais do que tudo, e o Arábica também, foi uma combinação de alta na bolsa e alta de dólar. Nós vivemos recentemente, há 2 meses atrás, queda na bolsa e queda de dólar. Mas, respondendo a sua pergunta, o produtor deve sempre observar quais são as janelas. E, principalmente, Cláudia, o produtor deve evitar conselhos, entre aspas, daquele que, por exemplo, numa palestra que eu dei aqui em Linhares, há 1 mês atrás, não, segura porque o mercado vai a R$1.000. Você não tem bola de cristal, você tem o seu custo. Então, você tem que estabelecer qual é a margem que você quer ter e ir vendendo para obter esta margem, que te dá um certo conforto. Aí ele fala, mas se o mercado subir mais, você vende um pouco mais. A resposta seria essa. A expectativa de crescimento da demanda mundial, e aí vem algo, porque nós temos que pensar a médio e longo prazo. Você fala, você só vem falar de coisa triste? Não, vamos falar de coisa boa. Vamos lá. A produção mundial de robusta vem aumentando principalmente em função de Brasil e Vietnã, o que tem permitido uma maior participação de robusta nos blends. Hoje em dia, no mundo, o percentual de robusta é 43% e nós temos potencial de chegar, em 5 anos, a 50%. Ou seja, a demanda mundial por robusta vai continuar bastante importante, fruto principalmente do trabalho dos senhores produtores com qualidade, ganho de qualidade, e isso vai, obviamente, aumentar a demanda. Considerando o consumo base OIC de 170 milhões de sacas ao ano, se aplicarmos o crescimento de 1,5% ao ano, que é um crescimento, vamos dizer, certo, pode ser até um pouco mais, o mundo necessitará de aproximadamente mais 30 milhões de sacas em 10 anos, o que será possível principalmente pelo aumento da produtividade do Conilon. Então, mais importante do que, às vezes, você ter o preço de R$ 800, de R$ 750, é você ter mercado, é você ter demanda, e é você estar atento para não perder o market share. Hoje, o maior comprador de café robusta dos Estados Unidos, que outrora comprava 100% de Conilon, na época da estiagem, ele passou a comprar Vietnã. Há 2 anos atrás, o Conilon veio abaixo do preço do Vietnã. E ele não comprou Conilon. Por quê? Porque quando você coloca Robusta Vietnã ou coloca Conilon num produto final e o seu consumidor se adapta àquele produto, você, para convencer o acionista, vem a diretoria de produção e diz, não, vamos voltar para botar Conilon. Ou vice-versa. Mas por que eu vou voltar se eu estou nadando de braçada, estou crescendo numa economia americana, vendendo bastante o meu café, é o líder do mercado mundial nos Estados Unidos, e estou vendendo com o Vietnã. Esse espaço era todo ele ocupado pelo nosso Conilon, e hoje não é mais. Então, mais importante do que pontualidade, vender café a 700, vender café a 800, é saber o seguinte, se é meu comprador hoje, amanhã, depois. Eu sou seu fornecedor hoje, amanhã e depois, ou eu sou aquele que só quer saber de oportunidades? O mercado não vive de aventureiros, vive de gente que realmente veio para ficar. Nesse sentido, o Espírito Santo tem sido protagonista, com investimentos em ciência e tecnologia, cujos avanços têm extrapolado as fronteiras para outros estados e até mesmo para outros países. Portanto, gente, existe sim um cenário extremamente favorável para a cafeicultura capixaba, que é reconhecida no mundo inteiro, cada vez mais como referência de qualidade, sustentabilidade e produtividade. Agora, o que eu falei, o que é bom para você tem que ser bom para o outro lado, não pode ser bom para um só. Você não pode achar que você vai vender Conilon a preços altos e o cara ter a opção de comprar
de quem produz quase o dobro ainda do que nós produzimos, que é o Vietnã. Vou falar um pouco sobre o café solúvel, e aí eu queria colocar uma parte, Cláudio. Na época da seca, embora eu seja diretor de uma empresa que é a indústria de café solúvel, eu fui convidado pelo então governador do Estado do Espírito Santo e a bancada capixaba federal para estar junto ao ministro Blairo Maggi, e eu disse para o meu presidente, vou dar o nome dele, Sérgio Tristão, eu só vou me posicionar se for a favor do produtor, senão não vou. E fui para Brasília para debater com o Blairo Maggi, com o ministro, na época. Ele trouxe uma equipe, apresentou um trabalho lindo em PowerPoint, muito bem elaborado, mas muito mais bonito que o meu, e tentando nos convencer que, naquela oportunidade, precisava trazer Robusta do Vietnã para cobrir o déficit de arábica. Bom, o déficit de Conilon. O fato é que nós apresentamos os nossos números, não foi preciso trazer, e nós passamos por aquele período difícil, que serviu, na verdade, experiência para todos. A cafeicultura cresceu muito, vocês sabem disso, com a estiagem. Todo mundo teve que, trabalhar, criar novas alternativas, buscar reservatório de água, fazer o seu dever de casa, e por isso hoje nós estamos com uma produção tão grande. Aí a pergunta é, qual é o quadro hoje? A cafeicultura não é, gente, só a produção. A cafeicultura não é só a comercialização. A cafeicultura não é só a indústria de solúvel, a cafeicultura não é somente a indústria de torrado e moído. A cafeicultura somos nós. E nós temos, juntamente, todos, que garantir o seguinte, nós não podemos perder market share. Nós temos que agir e trabalhar com inteligência. Se não há inteligência, você perde o momento. E como eu te coloquei na questão dos Estados Unidos, você perdeu, você leva décadas para recuperar. Onde eu quero chegar? O cenário de café solúvel nos mostra o seguinte, os maiores produtores de café solúvel são, veja bem, produtores de café solúvel são Brasil, México, Índia, Coreia, Espanha, Rússia, Vietnã, Alemanha, China e Reino Unido. Agora, quem produz realmente café ali? Bom, se nós estamos falando que solúvel é praticamente 100% Conilon, bom, ali produz Vietnã, Brasil, e você vê que a Indonésia, que é o terceiro maior produtor, nem está ali. Né? Aí você vem maiores exportadores de café solúvel. Mas veja bem, você acha que tem Conilon ou Robusta produzido lá na Alemanha? Bom, a Alemanha é o segundo maior exportador de café solúvel. A Espanha, da mesma forma. Depois, antes vem Brasil, depois Índia, Vietnã, Rússia, veja bem, exportador de café solúvel. Netherlands, Holanda ali, Colômbia, que também não produz Conilon, Malásia e México. Com a nossa matéria-prima, ou seja, o nosso Conilon, a $500 por tonelada, mais caro que Vietnã, os impactos negativos da exportação de solúvel do Brasil não ficarão restritos à Rússia e Ucrânia. Toda a Europa e demais fábricas estão logrando produzir café solúvel a níveis muito mais competitivos do que o Brasil. O Espírito Santo está sendo favorecido com uma nova indústria que chegou aqui em Linhares, uma outra indústria enorme que está se instalando em Linhares. Nós temos a indústria pioneira da qual eu trabalho, estamos falando de Real Café, Cacique, Olan. E vou te dizer, se quiser sobreviver, tem que vir mais indústria para cá, porque senão não sobrevive. Só que você tem indústria, tem parque industrial moderno, mas você tem um problema. A matéria-prima que você tem custa $600 mais caro do que a matéria-prima das outras indústrias lá fora. E isso não pode continuar. Isto não pode continuar. Quem está falando para vocês é a mesma pessoa que foi, na época da seca, defender a não importação via drawback de Robusta do Vietnã. O que é fundamental, toda a Europa e demais fábricas estão logrando produzir café solúvel a níveis bem mais competitivos do que o Brasil. O que é fundamental em um mundo atingido pela pandemia, que apresenta enormes desafios com prejuízos econômicos e inflacionários para toda a população mundial. Desta forma, o solúvel produzido, veja bem, na Alemanha, na Inglaterra, na Índia, na Coreia e nos demais países, tem, por parte dos importadores, a primazia por parte desses importadores em detrimento ao solúvel produzido no Brasil.
Como que você vai querer que ele me compre um solúvel, cujo custo é $600 por tonelada, mais caro na matéria-prima do que as outras indústrias? Como aumentar a participação brasileira no cenário internacional? Devemos acompanhar os bons exemplos. Seu concorrente é, muitas das vezes, o seu maior aliado. Isso vale em qualquer situação. Isso vale no mercado internacional, isso vale no nosso dia a dia. Se o seu vizinho produtor está fazendo um trabalho bem feito, cola nele. Ah, ele é meu concorrente. Não, ele não é teu concorrente, ele tem para te ensinar. Cola nele. Se você, Espírito Santo, está errando em alguma coisa, vai buscar em Minas Gerais. Se Minas Gerais tem alguma coisa, novidade que é interessante, vamos aprender. Se nós temos ensinamento, em Minas Gerais vai buscar. Não é por acaso que hoje Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, São Paulo estão interessadíssimos e irão ampliar bastante a produção de Conilon. A margem de resultado que você tem no Conilon, sem correr os riscos que você corre no Arábica, dão aos produtores uma estabilidade, uma tranquilidade a médio e longo prazo que você não tem no Arábica. Você não tem no Arábica. A produtividade do Arábica é baixíssima e os riscos de geada são enormes. Seu concorrente é, muitas das vezes, o seu maior aliado. Gente, vamos aprender a comprar do nosso concorrente a preço competitivo e vender para os nossos clientes a preços mais elevados. O maior concorrente da Colômbia é o Brasil, quando se fala em Arábica, certo? Bom, a Colômbia, que é inteligente, é eficaz, ela importou em 2019 do Brasil 274 mil sacas, em 2020, 664 mil sacas, e em 2021, 828 mil sacas de café brasileiro. Observem que, em 2019, a bolsa era 103. Em 2021, a bolsa está 232. Aí você vai falar, o mercado subiu tanto e a Colômbia está importando mais e mais produto do Brasil? Sim, está importando mais produto do Brasil pelo seguinte, porque o Brasil, o café brasileiro, nosso querido cereja das montanhas, é oferecido para o mundo a nível com a Bolsa, ou 2 abaixo, 3 abaixo da Bolsa, e o café colombiano está 70 acima da Bolsa. Então, ela compra o nosso café a nível com a Bolsa e vende a 70 acima da Bolsa. Isso chama-se inteligência comercial, o que, no caso do Conilon e do solúvel, falta, infelizmente, ao Brasil. Exportação 2015 a 2022, só para passar rapidinho, precisamos nos posicionar, estamos voltando, olha bem, estamos voltando a volumes praticados do maior período de seca no estado do Espírito Santo. Ou seja, o mercado produz mais, o Brasil bate recorde de produção e a nossa exportação, gente, está em volume que se aproxima da época da seca. Como que o produtor quer ampliar a produção se não tem o mercado internacional? Ah, mas eu quero vender café a R$800, a R$700. Você vai vender hoje, amanhã você não vende mais. E aí você perdeu, como diz o outro, perdeu o Playboy. Perdeu porque o Vietnã ocupou o seu lugar. E o outro Playboy era pequenininho, mas era inteligente. Aí você vem lá, olha bem, na época da seca, 2017, o preço do Conilon bateu $153,48. Era recorde. Nós estamos com uma safra recorde e o preço do Conilon está em, hoje, $153,54. Então, você acha que o preço de R$700 é ruim? 650 é ruim? Você tem preço em dólar do preço da mesma época da seca. Tem uma safra de 22 milhões de sacas e está achando que o preço está ruim? Desculpa, se o preço está ruim, você pode mudar de negócio. Porque o custo de produção nos mostra que esse preço não é ruim. Do contrário, nós não teríamos tanta produção de Conilon e que continuamos incentivamos a que produzam. Exportações brasileiras de 2020 e 2021, ali é só para mostrar o Brasil exportando. Olha bem, Colômbia, Vietnã, República Dominicana, Indonésia e México, todos são países produtores. E todos vêm nadar na nossa onda. Compra o café brasileiro, industrializa e vende. Por que a indústria de solúvel do Brasil não pode fazer isso? Para ficar eles lá vendendo café e ocupando espaço que nós vamos levar 10, 15 anos para recuperar? E por que você acha que não faz isso?
não faz pelo seguinte, existe por parte da produção, eu me sinto à vontade, porque eu estou há 45 anos no mercado, sou amigo dos produtores, sempre digo o seguinte, você quer vender o seu café? Você pode vender para o meu concorrente, mas se você não me consultou, você vendeu barato. Porque o meu preço, normalmente, é igual ou maior do que o concorrente. Palavra minha. Agora, o que acontece? Você tem um preço estupidamente bom e está reclamando. Um dia você vai ter um preço estupidamente ruim e vai ter que vender. Porque você não vai ter para quem vender. Então, exportações brasileiras de café para solúvel, 2021, 2022, atual, você vê lá que eles continuam importando. Agora, sabe o que é interessante? A Colômbia, que vem importando tanto café Conilon, esse ano está importando 0 de Conilon. Você acha que ela está importando para produzir solúvel na fábrica lá? Vietnã, obrigado pela resposta. Gente, eu não quis aqui traçar para vocês um quadro difícil. Pelo contrário, o quadro é muito bom. O crescimento da demanda mundial é muito boa. Agora, você não pode fazer o seguinte, como falei, quero ter sorte, quero ser feliz. Quero continuar vendendo a R$800. Preços extremamente fora da curva. Segura que vai a R$1.000. Não vende porque vai, vende agora porque vai para 400. São dois discursos que não cabem. O que cabe é o meu custo de produção é X, a minha margem que eu preciso é tanto para tocar o meu negócio. Não é tocar o meu negócio ali apertadinho, não. É tocar o negócio, ser feliz, praticar sustentabilidade social, sustentabilidade econômico, ter a sua família feliz, os seus filhos na faculdade, na escola, concluindo, sabe, fazendo mestrado, doutorado. É isso que você quer, é isso que você merece. Mas isso não vai fazer de você diferente do produtor que está lá em outra origem, porque ele quer a mesma coisa. O que nós temos de vantagem é o seguinte, tecnicamente nós somos os melhores. Comercialmente precisamos acabar com certas coisas que não cabem mais. Quem está te falando é quem foi lá brigar por vocês, junto ao ministro, e digo mais, junto ao próprio presidente, na época, o presidente Temer. Pensemos a médio e longo prazo. Vamos manter o market share do Brasil, vamos plantar e ter mais demanda para Conilon. Não fiquemos simplesmente olhando quanto que você tem hoje. Pense como os nossos filhos pensam. Daqui a 30 anos, 40, quanto que eu terei e qual será a minha estrutura? Esse é o pensamento. Obrigado e está aberto para perguntas aí para quem quiser. Obrigada, Márcio. Uma boa reflexão aí, um bom recado. Alguma pergunta? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém pensa ao contrário? Fica à vontade. Contrapor é muito bom. Não se sinta chateado se você falar, eu vou falar o contrário do que o Márcio está pensando. Eu fico feliz de compartilhar. Meu filho diz, pai, você tem que aprender com os jovens. Está cheio de jovem aqui, fala que eu vou aprender. É verdade. Márcio, assim, para ficar mais fixo, o que a gente, enquanto produtor, tem que esperar? Defasagem de preço ou manter o mercado aberto, oxigenar o mercado para não perder share? Para ficar mais claro, naquela parte que você falou, dos concorrentes do Espírito Santo assumindo posição que o Brasil deveria manter. Oxigenar o mercado para que você se mantenha oxigenado. O negócio é bom, como é bom para os dois. E, ao mesmo tempo, preço, como a Cláudia bem colocou, eu estou apavorado, eu vou ter que vender, não é isso que está se colocando aqui. Está se dizendo o seguinte, não se prenda ao preço de 850. Se prenda à margem de resultado que você tem. Atente para uma realidade que vem mais adiante, onde o preço pode não se manter nos 850, mas certamente não voltará para 280, 300, 350 reais. E o nosso produtor tem essa clareza? Ele tem, mas eu fico um pouco receoso, às vezes ele falta acesso à informação. Nesse sentido, eu convido que continue acompanhando os grupos de WhatsApp, por exemplo, do CETCAF, onde o Centro de Comércio e Café se posiciona. Eu me comprometi de fazer uma fala semanal, passei a colocar uma fala semanal para vocês, e, ao mesmo tempo, quando o comerciante chegar para você, produtor, e dizer não vende porque vai a R$1.000, Márcio está te dizendo, ele está vendendo para esperar você vender mais barato depois. Tome muito cuidado. Quando ele falar para você, não vende que está 750, ele vai esperar o preço despencar para comprar de você. Eu sei, por experiência, que ele já vendeu.
se não tiver diversidade climática aí no horizonte, a possibilidade de um estoque remanescente de até 5 milhões de conilon. A safra de arábica foi no ano passado, no ano 2020, 50 a 52 milhões de sacas arábica. Se nós voltarmos para 50 a 52 milhões de sacas, e o Parque Cafeiro está preparado para isso, em condições normais, com mais 23 de conilon, 24, você chega a 73, 75 milhões de sacas. Em 2020 foi 72. Então, o excedente de 5 milhões de sacas existirá se o produtor for muito lento em comercializar o seu café. Se ele for um pouco mais, não é sair vendendo a qualquer preço, não, gente. Dá uma aceleradinha, ele vai propiciar que o aumento na exportação de conilon exista, o consumidor lá fora continua apreciando café com conilon e não com Vietnã, e aí ele vai terminar a safra com um estoque pequeno e os preços vão continuar estáveis. O que faz preço cair é muito café guardado quando o mercado despenca. Isso o produtor tem que evitar. Mais alguma pergunta? Só para fechar a minha parte, parabenizar vocês pela produção, pela qualidade, pela dedicação, e pode ter certeza que nós, enquanto Centro Comércio Café, vamos sempre lutar para obter para os produtores melhores retornos. Mas é triste quando a gente ouve dizer o seguinte, o produtor reclama de 700 e ele está $600 mais caro que o Vietnã. Aí não dá. Fica difícil, a conta não fecha. Márcio, obrigado pela participação. Obrigada Prazer, a todos gente, os presentes. muito obrigado e sucesso para vocês, produtores.